quero agradecer a coordenação desse evento por me convidar para estar aqui essa noite. É um presente para mim. Eu me sinto muito honrada com esse convite. Substituir um palestrante não é uma tarefa tão simples, mas, ao mesmo tempo, é bom porque ninguém estava esperando que eu ia falar mesmo, então o que eu falar está bacana, né, gente? Então, a gente hoje vai conversar, na verdade. Eu gosto de grupos pequenos, porque a gente pode sentar em roda e cada um falar da sua experiência. Mas, então, como hoje vocês vão ser participação passiva, vocês podem vibrar, que eu também sinto aqui, né? Nós vamos conversar sobre a presença de Jesus na nossa vida, nesses 3 parâmetros da casa, da escola e do mundo. Mas eu vou fazer um mix disso, de conversar. A necessidade básica, nesse momento que a gente está vivendo aqui no mundo, mais importante é a necessidade de pertencimento. E eu quero poder, hoje, mostrar para vocês como que Jesus trabalhou essa necessidade básica da gente e por que a gente sente tanta falta de pertencer. Se eu pudesse dizer de uma maneira geral, acho que todos nós somos filhos pródigos voltando para casa. E essa parábola que parece tão contraditória para a gente, fala e retrata exatamente como o homem contemporâneo está vivendo. Nós somos filhos pródigos voltando para a nossa casa espiritual, para o nosso Pai eterno, nosso Pai amoroso, que nos criou, que nos deu a vida, que é Deus. Então, nós temos necessidade de pertencer. Sem pertencimento, a gente tem muita dificuldade de prosseguir na vida. Ouso dizer que a necessidade de pertencimento é maior até do que as necessidades biológicas, porque a vontade de comer, a vontade de dormir, a vontade de todas as nossas necessidades físicas, elas têm sentido e se harmonizam porque a gente pertence à vida. Não é verdade que a gente se alimenta por instinto. Se fosse assim, não haveria anorexia nervosa nem obesidade mórbida. Não é verdade que a gente dorme por instinto, senão não teríamos insônia. Então, até mesmo as nossas necessidades ditas fisiológicas, elas não estão jamais apartadas das necessidades espirituais, porque nós somos um espírito em passagem transitória no nosso corpo físico. Então, para que a nossa vida possa fluir, mesmo as necessidades fisiológicas poderem dar curso, nós precisamos nos sentir pertencentes. E quando a gente começa a sofrer, quando a gente começa a adoecer psicologicamente, espiritualmente, em qualquer âmbito, se você for observar, quando isso começa com a sensação de que a gente não pertence à vida. Não é raro a gente escutar alguém dizer: eu tenho a impressão que eu vivo uma vida que não é minha, eu tenho a impressão que eu não pertenço a nada, que eu não tenho vontade de participar desse mundo, enfim. Essa sensação de desconexão com a vida, de não pertencimento à vida na Terra, ela é uma origem, ela é o chão, ela é a base de grande parte das nossas dificuldades afetivas e todas as outras que a gente possa listar. Então, o nosso pertencimento à vida material, porque é difícil para a gente juntar essa dualidade que nós somos um espírito infinito vivendo uma vida corpórea finita, na qual a gente não sabe quando termina, mas a gente sabe que ela finda. Então, a gente não consegue juntar muito bem essa eternidade com a finitude. Então, a gente fica pulando de um polo para o outro, como se a vida material não combinasse com a vida espiritual. Temos muita dificuldade de fazer esse entrelaçamento, essa conjunção, essa interação, essa integração na nossa vida cotidiana. Como se a gente vivesse 2 vidas separadas, a vida do mundo cotidiano e a vida da casa espírita, por exemplo, ou a nossa vida transcendental e a nossa vida material.
É difícil ainda para nós, nesse estágio evolutivo que a gente vive, compreender que uma está completamente entrelaçada na outra, de modo que, se perguntasse por um espírita onde é que fica o mundo espiritual, eu diria, a centímetros do nosso chão. Nós estamos no mundo espiritual. O mundo espiritual e o mundo terreno é um mundo de solidariedade indissolúvel. Nós já estamos no mundo espiritual. Senão a gente copia a ideia católica de que o mundo espiritual é como se fosse um céu distante e a vida terrena, que da terra concreta, é como se fosse algo que é mais perto do difícil, do inferno, do ruim. Então, essa junção que o Espiritismo traz para a gente, de que a vida material ela abre condição de amadurecimento espiritual, ainda é algo que estamos em processo de aprendizado. Imagina o que é para nós, espíritos milenares que somos, juntar as tantas, inúmeras identidades que nós já tivemos. Quantos eus tem aqui dentro da gente? Para lá de 200, para lá de 300. Não faço a menor ideia quantos eus tem aqui dentro de mim. Então, a gente considerar que a nossa vida é só o que a gente vê, é muito curto para esse espírito tão experiente que nós já somos. Então, a experiência de pertencimento para os animais, para as plantas, porque eles pertencem ao meio ambiente natural, já é dado para eles, mas para o homem não. Pertencimento é uma questão. Diria, aspas, existir para o homem é um problema, que ele tem que se haver a vida inteira que ele está aqui na Terra, transitando de passagem e de volta para o mundo espiritual. Então, a gente aprende com o Espiritismo que tudo que diz respeito ao isolamento, ou seja, ao não pertencimento, nos leva ao recrudescimento do egoísmo, nos leva ao sofrimento. A gente conhece na lei da sociedade, em que os espíritos vão dizer para a gente que a gente foi criado para viver junto, para conviver, para amadurecer. Tudo aquilo que a gente faz no isolamento não quer dizer sozinho, às vezes é necessário e importante que a gente saiba estar sozinho, mas isso é diferente de isolar-se. O isolamento aqui eu estou entendendo como recolher-se do coletivo, né? Afastar-se do todo. No isolamento, a gente tem um fortalecimento das nossas fantasias, dos nossos excessos mentais, enfim, né? O que nos adoece. E o que acontece de importante é que o mundo contemporâneo colocou para a gente que pertencimento é algo que acontece sob condições. A gente só tem direito a pertencer se a gente for de um determinado jeito. Então, a gente precisa ter determinados cursos para pertencer, temos que ter determinadas habilidades afetivas para pertencer, nós temos que tanta coisa para pertencer que a gente está sempre na ameaça de perder o pouco pertencimento que a gente conquista. E o mais maravilhoso, então, nisso tudo, é que Jesus vem trazer uma boa notícia para a gente. Que pertencimento não é condicional. Pertencer já é nossa condição. Porque nós pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, e isto é incondicional. Isso quer dizer, Deus é Pai, ponto. Nós somos filhos de Deus e pertencemos, e temos direito à misericórdia divina, independente de quem somos, do que fazemos, do que possamos agir na nossa vida cotidiana. Nós podemos demorar, podemos até acreditar que a gente está afastado de Deus, podemos experimentar a sensação de escassez afetiva divina, mas isso é uma experiência, não quer dizer que seja o que efetivamente é, mas é como a gente experimenta Deus, porque nós podemos experimentar ser filhos de Deus na abundância ou na escassez. E o que Jesus vem dizer é, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Isso está em João, capítulo 10, versículo 10. Quando Jesus afirma isso, eu vim para que tenhas vida, ele está dizendo, quando a gente se conecta com essa verdade universal, que somos filhos divinos, nós já estamos respirando abundância. Então, Jesus está trazendo para a gente a ideia
de que para a gente experienciar esse lugar da abundância, do amor pleno, da saciedade espiritual, não precisa nenhuma condição para isso. Então, pertencer para nós, que já é a nossa essência e deveria ser uma verdade clara para nós, ainda é um exercício para a gente. Eu imagino que os espíritos de luz, já em avançado estágio evolutivo, experienciam a abundância divina, porque para eles não há nenhuma dúvida quanto ao pertencimento. Então, tudo aquilo que a gente experimenta de sofrimento nas convivências afetivas e sociais diz respeito à nossa dificuldade de nos sentir pertencentes uns aos outros, pertencentes ao mundo que nos cerca, pertencente a essa espiritualidade que nos envolve, nos nutre, pertencente à nossa vida, ao nosso corpo e a Deus em última instância. Então a gente tem que fazer um trabalho com a gente, de todas as vezes que a gente duvidar desse pertencimento, a gente poder fazer o caminho contrário. Porque quanto mais a gente se afasta, por isso que eu disse que todos nós somos filhos pródigos, porque a gente se afasta desse pertencimento, mas ele nunca se desfaz. Nunca a gente deixa de ser filho de Deus. Por mais cético que possamos ser, ou ateus, o que for. Mas o pertencimento, ser filho de Deus, não é algo com o qual a gente possa escolher ser ou não. Já é. Então, aquele que nasce numa vida corpórea, material, justamente porque nasceu, porque tem condição da vida biológica, já pertence a esta vida. Então, todas essas nossas afirmativas, eu tenho a impressão que eu não pertenço, tenho a impressão que não é desse mundo, isso são defesas nossas ainda, imaturidades nossas, das consequências do pertencer. Porque quanto mais pertencimento à vida a gente tem, mais responsabilidade a gente vai também se havendo e adquirindo. Pensando nisso, eu estava lendo a Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 3 da parte das leis morais. Lá no comentário da última pergunta, Kardec desenvolve uma ideia sensacional. Ele vai dizer o que cura o mundo é a educação. Não é bonito a gente ver a cura com a educação? Ele vai desenvolver a ideia de que para que a gente possa se curar e curar aos outros, então ele está dizendo, para que haja a cura do homem e a cura das suas relações, é necessário que haja educação moral. Que ele vai explicitar que não é educação de livro. Então não adianta você decorar as obras básicas, né? Você precisa experimentar o conhecimento doutrinário nas suas relações. Então Kardec vai desenvolver a ideia de que a educação é uma arte. Também gostei dessa metáfora, porque quando eu digo que a educação é uma arte, ela não está em manual nenhum. Arte diz respeito a algo que vai ter que ser visto caso a caso. Nenhuma obra de arte é igual a outra. Então, a arte é algo que precisa ser trabalhado, experienciado, vivido, sentido. E aí ele vai dizer duas consequências maravilhosas da educação. Então, ele diz que o espírito, quando no processo educacional moral, ele consegue conquistar ordem e previdência para consigo mesmo e para os demais. Isso quer dizer, então, que os sofrimentos que a gente tem, que a gente experimenta no nosso país, no nosso planeta, são problemas que dizem respeito à falta de ordem e falta de previdência. Se tivéssemos ordem e previdência, não estaríamos vivendo tantas coisas difíceis nesse momento. E é verdade que estamos vivendo momentos difíceis, porque nós estamos na virada, nós estamos vivendo a transição planetária. Todos os pais de adolescentes sabem o que eu estou falando, a hora da virada é duro, né? Imagina Deus olhando para a gente na nossa adolescência moral. Somos rebeldes, queixosos, dizemos não queremos ordem, queremos ter a nossa própria maneira de viver. Enfim, essa nossa adolescência moral está custando muito caro para a gente, mas é chegado o tempo. Estava na hora da gente sair da nossa infância
e pular para a nossa próxima etapa moral, que é o mundo de regeneração. Então, em se falando de ordem, lembrei aqui de uma coisa importante. Já que eu estou falando aqui de pertencimento é uma maneira da ordem se manifestar. Então, olha só que coisa importante. Quando a gente diz assim, puxa vida, eu não sei o que aconteceu entre nós, eu amava tanto, o que aconteceu com a nossa relação? Quando eu fico pensando nessa afirmativa, eu vou fazer uma metáfora para poder seguir meu pensamento. Acho que é uma coisa assim. Às vezes está faltando água na nossa casa. Isso quer dizer que não há água no planeta? Isso quer dizer que não há água na fonte? A gente tem muita clareza de que quando está faltando água na nossa casa, tem algum problema no registro ou no abastecimento de água, tem algum bloqueio no cano, tem alguma rachadura na caixa d'água, ou seja, o fato de não ter água na nossa casa não quer dizer que não tenha água na fonte. Quer dizer que alguma coisa aconteceu no caminho da fonte até a nossa casa. Então, quando nós nos sentimos desprovidos de amor, quando nós sentimos o ressecamento afetivo em nossas vidas, como nos sentindo órfãos de alguma maneira, com uma sensação de que Deus nos abandonou, de que Deus não está olhando para mim, eu fiz tudo tão direitinho, essa metáfora pode nos ajudar para compreender que para o amor poder se manifestar em nossas vidas, nós precisamos de ordem para que essa água chegue na nossa casa. Precisa ter canos, precisa ter caixa d'água, não basta ter água na fonte. Precisamos de condições para que o amor possa se manifestar entre nós. E isso acontece nas nossas famílias, isso acontece no nosso cotidiano, isso acontece na escola, isso acontece no planeta e assim por diante. As desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, as misérias que nós vivemos, essas desigualdades, nas palavras de Kardec, é uma questão de falta de ordem e de previdência, porque nós ainda estamos precisando melhorar o nosso processo educativo, porque é como se nós achássemos que a gente merece e o outro não, e a gente tem uma sensação de que a gente é superior e o outro não. Nós ainda gostamos muito de privilégios, nós queremos ser os filhos especiais de Deus, nós queremos que a doutrina espírita seja a religião mais inteligente, mais importante, mais poderosa, enfim, tantos outros privilégios. Nós ainda não sabemos o que fazer com a miséria dos nossos irmãos. Nós ainda não sabemos o que fazer com a dor de quem está do lado da gente. Então, nós ainda não conseguimos agir com previdência, nem conosco mesmos e nem com os nossos irmãos ainda. Nós estamos engatinhando nesse processo. E quando a gente fala de desigualdade social, a gente acha que isso está em outro lugar, não está no nosso coração. E não é verdade isso. Se a gente for examinar com muito carinho, a desigualdade começa no nosso coração. Eu estava almoçando num restaurante perto da minha casa, esses restaurantes que a gente come na calçada, né? Bota a cadeira, a mesa. Eu estava almoçando com os meus familiares e, de repente, chega um mendigo e me pergunta assim, a senhora já acabou? Posso levar? Eu, então, naquele momento, que eu não consegui mais comer, porque foi com tanta assertividade que ele queria almoçar conosco, e ele foi pegando as nossas bandejas, enfim, e pedindo para o garçom embalar, eu fiquei completamente paralisada. Eu não tive coragem de convidá-lo para sentar conosco. Eu perdi a fome imediatamente. Então, a gente, quando pensa em caridade, a gente já tem uma fórmula certa de fazer caridade. É naquele dia no asilo, é naquele dia que eu vou no orfanato, é naquele dia que eu faço a quentinha, é naquele dia. Eu não estou querendo dizer com isso que eu estou desqualificando os movimentos de auxílio ao próximo, mas eu quero dizer que a oportunidade da caridade, ela é o tempo todo e ela não aparece de uma maneira ideal. Diz o Evangelho que a caridade moral, ela tem maior valor do que a caridade material. Não é que a caridade material não tenha seu lugar, mas a caridade moral, aquela que releva as falhas alheias, aquela que faz com que a gente possa exercitar a humildade e sair do lugar de juízes, essa é a verdadeira caridade. Essa é muito difícil da gente praticar, porque a gente entende
que a gente é muito bacana e muito bom. E aquele que não se comporta como eu gostaria que fosse, esse não merece tanto quanto eu. E a gente vai fazendo muitos movimentos de não pertencimento e de exclusão. E a dor da exclusão é uma dor moral de altíssimo grau. Nenhum de nós gosta de ficar excluído. Então, por isso que eu comecei hoje falando que nós vivemos a dor do não pertencimento, e isso é a maneira como a gente está construindo a nossa convivência. E é assim que o Espiritismo vem trazer para a gente um outro modo de olhar para essa mesma questão. Trazendo para nós a questão de que, se eu desejo que aqueles que estão à minha volta tenham indulgência para comigo, eu preciso começar a exercitar a indulgência também para com o outro. Então, vamos pensar essa questão da ordem nos nossos lares, nas nossas convivências. Em se falando de afeto, nós temos ainda muita dificuldade de compreender qual é o nosso lugar como pais e como filhos e como irmãos. Às vezes queremos que os nossos filhos ocupem lugar de amigos ou de parceiros afetivos. Às vezes queremos que os nossos pais virem nossos filhos. Às vezes queremos ser eternas crianças diante dos nossos pais. Então nós estamos num processo de confusão sobre qual é o nosso lugar. Então, quando Jesus vem colocar o nosso lugar de filho de Deus, em que ele vai dizer que ele é nosso irmão, ele está dizendo, para que o amor possa fluir, cada um tem que estar no seu lugar. Para que o amor possa fluir numa família, é preciso que haja hierarquia. Hierarquia, precedência, quer dizer, eu preciso respeitar quem vem antes, dar lugar para quem vem antes e humildemente ocupar o meu lugar que venho depois. A água de um rio não sobe, é de cima para baixo. Então, o amor de Deus atravessa gerações e gerações antes de chegar até nós. Toda a nossa ancestralidade carrega o amor divino até chegar à sua vez. Assim como, quando chega a sua vez, você também é lugar de passagem para que esse amor divino siga adiante. Então, o amor é algo que vai passando do mais velho para o mais novo e assim por diante. E isso a Lei do Progresso vai dizer com muita propriedade também no Livro dos Espíritos, em que acontece essa solidariedade. O mais forte auxilia o mais fraco e assim por diante. Sempre tem alguém mais avançado do que nós que nos dá a mão e nós somos mais avançados do que alguém e damos a mão para o erguimento. E assim o progresso se dá homem a homem. Então, como é que isso fica lá na casa? Como é que fica a questão do pertencimento e da ordem, que é uma ordem importante? Uma coisa para a gente começar a pensar é que, mesmo quando os nossos pais ficam velhos, eles não viram nossos filhos. Eles sempre serão nossos pais. E até quando desencarnam, continuam nossos pais. E aí o mandamento é claro, honrar vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 14 do Evangelho tem uma frase pequenininha que diz assim, que nós temos uma dívida sagrada com os nossos pais, que é a dívida da vida. A espiritualidade maior não se equivoca. Se você nasceu nesta família, o seu pai e a sua mãe é o pai certo e a mãe certa para você. Mesmo que você seja filho adotivo, quem lhe deu a vida biológica, quem oportunizou que você reencarnasse, que nós reencarnássemos, estes são os nossos maiores, aqueles a quem a gente deve. Mas esse dever é de ordem sagrada, ou seja, é da ordem do amor. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a sair do lugar de juiz. E o Evangelho é muito claro, diz lá no capítulo 14. É certo que alguns pais descuram no cuidado com seus filhos, mas é a Deus que a gente deve entregar esse julgamento. Porque quando a gente ocupa o lugar de juiz, a gente perde a chance de receber o amor divino que escorre dos anteriores para nós que chegamos depois.
Então, quando a gente bloqueia a entrada d'água da casa, começa a faltar água no chuveiro, né? Então, quando a gente vira juiz dos nossos pais, a gente bloqueia, restringe a passagem do amor para nós e para os demais. Então, no Evangelho, no capítulo sobre honrar pai e mãe, é interessante porque o nome do capítulo não é amar pai e mãe, é honrar. Amar, Jesus deixou para os inimigos. E honrar para o nosso pai e para a nossa mãe. Não é interessante pensar? Porque honrar quer dizer dar crédito a. Então, a gente honra quando a gente faz uma boa coisa com aquilo que a gente recebe. Isso é honrar. Então, todas as vezes que a gente vive a nossa vida com abundância, quando a gente deixa o amor fluir na nossa vida, e a gente faz boas conquistas com a vida que os nossos pais nos legaram, isto é honrar nosso pai e a nossa mãe. E às vezes, por dívidas anteriores, por desafetos passados, a gente não deixa ser feliz a si mesmo, porque é como, aspas, nossos pais não merecessem esse tesouro. Então, nós temos dificuldade de fazer boas coisas com o que recebemos, porque temos medo, porque temos raiva, porque temos ressentimento. Então, poder fazer uma boa coisa com aquilo que a gente recebe é a parábola dos talentos que nos esclarece, né? Vocês conhecem essa parábola? Que um enterra, né? E os outros dois usufruem. Mas teve um que multiplicou. O que multiplicou é o que Deus espera que nós possamos fazer com a nossa vida, que a gente possa multiplicar o dom da vida. Quando a gente não deixa a nossa vida fluir em abundância, a gente está pegando o nosso talento e enterrando, porque a gente tem medo, porque a gente tem raiva, porque a gente tem ressentimentos velhos. E eu aqui vou me utilizar de um termo junguiano, nós somos crianças feridas. Vocês sabiam disso? Que a gente tem crianças feridas em nossos corações? Quando a nossa criança ferida está na frente, a gente não deixa a nossa vida fluir, porque a gente está fazendo pirraça, porque a gente está morando na queixa, porque a gente escolhe o caminho da vitimação, porque a gente prefere a vida idealizada que está na nossa cabeça, como a gente acha que a nossa vida deveria ser, em detrimento de poder usufruir de como a nossa vida é. Então, quando a gente está deixando a nossa criança ferida dirigir o carro da nossa vida, quando a gente deixa ela no volante, criança não tem carteira de motorista, né? Mas a gente faz isso com a nossa vida corpórea. Muitas vezes, a gente deixa a nossa criança ressentida dirigir a nossa vida. E somos reativos, nós somos vingativos, ficamos bicudos, fazemos beicinho, o outro quer nos dar afeto, a gente nega, tem medo de amar, tem medo de sofrer, medo de fracassar. E todas essas posturas psicológicas são estrangulamentos do fluxo da vida. Então, quando Jesus vem dizer, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, ele está dizendo, quem tem que dirigir sua vida é o seu adulto. Tem que deixar a criança no banco de trás, com cinto de segurança. Porque nós precisamos tomar a nossa vida nas próprias mãos. Encarnar na nossa vida significa, não é apego, mas precisamos ser do mundo, ser no mundo sem ser do mundo no sentido do apego, né, que nos embrutece. Mas nós precisamos ser no mundo com todas as consequências que viver em relação traz. Então, deixar a nossa vida fluir, embora a gente fale tanto de liberdade, nos assusta a liberdade de agir. Então, quando a doutrina espírita fala do livre-arbítrio, que é um dos presentes que o Espiritismo traz para a gente, de poder mostrar que a gente tem liberdade sempre a partir das circunstâncias, nós somos espíritos em contingência material, ou seja, a nossa evolução se dá a partir da nossa contingência, do planeta, do tempo, do momento, do nosso corpo, enfim, da genética, tudo o que quiser, mas nenhuma contingência determina o espírito que seremos na encarnação. Então, o Espiritismo vem dizer que nada é arbitrário na nossa vida. Mas isso não quer dizer que tudo que nos acontece já está determinado previamente.
E esse é o legado fantástico do Espiritismo. Porque ele vem dizer para a gente que nós precisamos compreender as experiências de prova e expiação como caminhos de libertação. E nós ainda estamos precisando de prova e expiação porque nós temos muito medo. Se fôssemos um pouquinho mais corajosos, se tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, talvez já estivéssemos muito mais à frente. Faríamos milagres. Jesus diz, faríamos como Ele e muito mais. Então, a gente precisa estruturar o amor, porque a gente ainda não consegue suportar a liberdade que o amor dá. Então, a gente ainda precisa de alguns parâmetros para o amor. Então, quando a gente começa a educar uma criança, já que a gente veio de educações muito restritivas, entendeu-se que a gente tem que entregar a criança a ela mesma. Se fosse para entregar a criança a ela mesma, por que Deus colocaria 2 adultos para cuidar? Né? Então, por exemplo, lá no nosso centro, já escutei coisas assim. Não, minha filha não quer vir à evangelização, então eu não vou forçar. Isso é engraçado isso, né? A gente força para ir para a aula da escola e tem dificuldade de afirmar para o nosso filho a religião que a gente escolheu. E eu queria poder fazer aqui um voto de confiança, fazer aqui uma fala, que o Evangelho do Lar, ele é curativo. Vou pegar aqui as palavras de Emmanuel no livro Família. Eu tenho aqui a página dele, mais tarde eu digo, que eu estou com dificuldade de achar. Ele vai dizer assim, que nós não podemos prescindir do Evangelho no lar. Mesmo que seu filho recuse a leitura do Evangelho, se ele tiver muita resistência, não quero, mas não precisa você abrir mão do encontro semanal. Então, mantenha o encontro semanal, e aí diz Emmanuel, para que possam ser atendidas as necessidades da alma dos seus filhos. Então, aquele momento em grupo, pode ser na sala, no quarto do filho, pode ser na cozinha, em que vocês se reúnam para conversar. De preferência, deixar o WhatsApp no silencioso, que é difícil, né? Concorrer com o WhatsApp é difícil. Mas é um convite, começa com 15 minutos, para depois ir estendendo. Lá na minha casa, nós fizemos uma estratégia, eu e meu marido. A gente convidou os sobrinhos, que tinham mais proximidade, e nós instituímos um lanche depois do culto do lar. Então, meus filhos não iam, mas meus sobrinhos iam, e assim a gente começou um grande movimento. Os sobrinhos iam trazendo os amigos, daqui a pouco os amigos traziam outros amigos. A gente teve um dia que a gente tinha reunião pública lá em casa já. E assim os meus filhos começaram a participar e nós fizemos uma bela reunião, um belo grupo de Evangelho no Lar, semanal, em que podíamos compartilhar as nossas experiências da semana. E assim a gente foi agregando temas que eles estavam experimentando durante a semana, ou as suas dificuldades, cotidianas e assim por diante. Então, o Evangelho no Lar é um dos legados, que o Espiritismo traz para a gente, para poder mostrar que nenhum sofrimento, por mais singular que seja, precisa ser experimentado no isolamento. Nós podemos, através da partilha, oferecer caminhos de compreensão, de reflexão. Então, o Espiritismo dá a compreensão de que tem sentido o sofrimento, tem sentido estar vivo, tem sentido a gente reencarnar. Então, esse processo de honrar o pai e a mãe, voltando ao que eu estava dizendo antes, é um processo de aprendizado para a gente. Aprendizado por quê? Porque a gente tem a impressão que o nosso pai e a mãe sempre podiam ser melhores do que são. Esquecemos que eles também são espíritos em processo evolutivo. Aliás, isso é uma coisa ótima que o Espiritismo trouxe para o meu aprendizado. A gente vive uma era que tudo é resultado. A gente acha que uma coisa só vale a pena quando ela tem resultados excelentes. E quando a gente vai compreendendo que somos espíritos em evolução, que estamos num grande processo, a gente começa a abrir mão dessa expectativa de resultados e compreender que os nossos filhos são espíritos, estão sob a nossa guarda temporariamente, num grande processo de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. Então, quando
eu abro mão de resultados e me encontro com a noção de processo, pode ser que esse resultado só chegue muitas encarnações depois. Pode ser que eu nunca veja esse resultado, mas é tarefa minha a semeadura, junto com esses espíritos que estão junto de mim. E então a gente pode, nesse processo de semeadura, que são as nossas crianças, que são os nossos jovens, seja na casa, na escola, onde quer que a gente esteja, são os nossos companheiros de viagem, mas jamais abrir mão desse lugar hierárquico que a gente tem, que é anterior. E embora os nossos filhos queiram dizer para a gente que eles sabem mais do que a gente, eles podem até saber muitas coisas, mas a nossa experiência ainda é maior. Então é muito importante a gente não abrir mão do lugar de condutores das nossas vidas e de guia que somos da vida das nossas crianças. Guia não no sentido do controle, porque controlar é diferente de cuidar, né, gente? A gente às vezes confunde. São duas palavras com a letra C, mas são diferentes. Controlar é quando eu tenho medo do que vem. Então eu quero controlar todos os imprevistos. Quero controlar todas as possibilidades de uma dor ou de um sofrimento. Quando eu estou no controle, a vida fica tediosa, já observaram? Porque eu fico tanto tempo controlando que eu não consigo usufruir da vida. Uma outra postura é quando eu estou no lugar do cuidado. E o cuidado ele se dá de modo mútuo, eu e os meus filhos. Então, cuidado implica em diálogo, controle é monólogo. Qualquer frase vira sermão. Então, quando eu estou no diálogo, tem um lugar da escuta e o lugar da fala. Tem um lugar da gente poder compartilhar quais são as minhas necessidades, quais são as suas. E a gente junto começar a pensar estratégias de ação para poder cuidar das minhas necessidades e das suas. Isso é a gente construindo uma relação de respeito mútuo. Isso é o exercício do amor. E aí eu vou me valer do livro Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, em que ela fala como é que o amor cresce. Ele não nasce prontinho, né? Nenhum de nós está pronto para amar. Nós estamos numa grande escola do amor. Então a Joana diz que o amor é um exercício de ampliação do olhar. Porque primeiro a gente começa no egoísmo, é de onde a gente vem. O egoísmo não é uma parte ruim da nossa vida. O egoísmo fala da nossa infância espiritual, é de lá que a gente vem. Quando a gente só consegue olhar para si mesmo. Então, o primeiro é o egoísmo, depois o próximo passo é a recompensa. É quando eu consigo olhar para o outro, é quando o outro passa a existir para mim. Mas a minha relação com ele é assim, eu te dou se você me der. E quando eu te dou, já fico preocupado se você vai me dar. Ou eu até penso primeiro numa garantia de você me dar para poder te dar. Mas já é melhor do que eu olhar somente para as minhas necessidades. Diz a Joana que então no exercício do egoísmo e depois da recompensa, a gente vai para o próximo estágio, que é o estágio da gentileza, que é, eu olho para mim, olho para você, mas aí eu já começo a sentir prazer, a gostar de ser gentil. E quando eu sou gentil, eu faço um pouquinho a mais do que você espera. Não tem a frase gentileza gera gentileza? E aí, quando eu faço um pouquinho a mais para você, mesmo que não haja recompensa, eu já me sinto recebendo quando dou. Eu gosto muito daquela frase de uma música que diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Então, quando a gente oferece rosa, a nossa mão já sai perfumada. Isso é a gente exercitando a gentileza. Não precisa você me dar uma rosa, porque quando eu dei, meu coração já se engrandeceu. Porque existe uma coisa bonita quando a gente doa, e se o outro é capaz de receber, encoraja a minha vontade de dar. E esse processo vai lá, vem cá, é o grande processo bonito do amor recíproco, né? Quanto mais eu dou e quanto mais você pode receber, eu não fico escasso, pelo contrário, isso me dá mais coragem de doar. E é assim que se dá o amor entre pais e filhos. A relação dos pais para os filhos é uma relação de doação. E a relação dos filhos para os pais
aí eu vou usar a Joana, é uma relação de gratidão. Então, Joana vai dizer egoísmo, próximo passo, recompensa, próximo passo, gentileza, próximo passo, louvor, que é quando a gente estende o olhar para a natureza. Então, a gente olha os outros, mas olha transcendente a eles e começa a ver como a gente recebe de Deus. Minha nossa, quanto amor! Como a gente recebe misericórdia divina, mesmo que a gente esteja com muita dificuldade de perceber, o amor de Deus jorra incessantemente para os seus filhos. Se a gente só recebesse na mesma medida que a gente dá, a gente ia ficar trocando 6 por meia dúzia. A humanidade evolui porque Deus envia seus mensageiros amorosos para dar chuva de luz para a gente, para poder irrigar a terra dos nossos corações, para que as nossas sementes possam florescer. A gente até cuida, mas a gente de vez em quando descura dessas sementes. Então, esse solo humano que Deus está o tempo todo trazendo recursos e insumos, diz a Joana, de louvor, de graça, quando a gente vê um pôr de sol, quando a gente vê as ondas do mar incessantemente bater, quando a gente está diante de uma cachoeira, a gente vê aquela água jorrando há milênios, batendo nas pedras, não dá emoção na gente? A gente se sente pequenininho. Eu costumo dizer lá no centro que quando a gente estiver muito mal, é bom ir no planetário. Porque lá a gente vai ver tanto planeta, tanto universo, que a gente começa a perceber qual é mesmo o nosso tamanho. Porque eu acho que de repente a gente perde um pouco essa medida e se coloca no lugar de centro do universo. Esse antropocentrismo é que adoece a gente. Quando a gente se julga a pessoa mais importante do universo e que todo mundo deve a gente, porque afinal de contas eu sou tão bacana, a vida está me devendo. Quando a gente fica no lugar de que a vida me deve, eu não consigo agir. E aí está faltando um passo importante que se chama concordância. É quando a gente diz sim para a vida. É quando a gente concorda com a nossa vida tal como ela é. Quando a gente olha para o nosso passado e concorda com ele, porque essa pessoa que eu sou hoje só pode ser quem eu sou porque eu atravessei toda essa estrada até aqui. Quando eu consigo concordar com isso, quando eu tomo a minha encarnação nas minhas mãos, quando eu digo sim, inclusive para as dores, eu então entro, como diz Joana de Ângeles, na atmosfera da gratidão. E a gratidão é o único estado da alma possível de curar as nossas inconformações, as nossas dores morais. Quando a gente consegue olhar para os lados difíceis da nossa vida e quando a gente percebe o quanto sensível a gente é, porque a gente sofre quando perde entes queridos, porque a gente sofre quando vê as misérias humanas, porque a gente sofre quando tem perdas financeiras, quando a gente tem perdas de qualquer ordem. Se por um lado a gente é tão sensível para essas dores de existir, de passar por esse período de um planeta de provas e expiações, é bem verdade que também vem o amparo da vida maior junto e em abundância para nos ajudar a atravessar esse deserto da reencarnação. Então, quando a gente consegue perceber que mesmo os percalços, os momentos mais duros das nossas vidas, foi lá, naquele momento difícil, que eu fortaleci quem sou eu, a gente começa a olhar a nossa vida com gratidão. E é muito importante a gente começar a perceber que quando a gente olha para trás e vê o que a gente passou, se dissesse para a gente que a gente ia passar por aquilo, nós diríamos, eu não vou aguentar. E o que o Espiritismo vai dizer é que a gente aguenta não porque a gente é forte antes, mas porque a nossa força moral, ela advém, ela nasce do atrito do espírito com as suas experiências difíceis. É nesse encontro com as adversidades que o desenvolvimento moral se dá e a gente pode então dizer, eu cresci. Quando eu olho para quem fui ontem e olho para quem sou hoje, é hora da gente celebrar, de até bater palma para a gente, né? Então, esse processo
do exercício do amor que Joana convida a gente a trilhar, sair do egoísmo e chegar na gratidão, é, na verdade, uma ampliação do nosso olhar para a existência. Porque quando a gente fica na queixa, nós estamos com o nosso olhar muito curto e a gente não consegue suportar o não da vida. Porque o bacana da vida, o que dá colorido para a vida, é o não. Lá no Rio de Janeiro, não sei se aqui em Uberlândia tem isso, tem uns lugares para a gente almoçar que chama-se pesque e pague. Então é assim, a gente escolhe o peixe, faz de conta que está pescando, ele prepara aquele peixe e você come. Eu acho que às vezes a gente queria a vida da gente assim, sem surpresas. Eu não tenho a possibilidade de não conseguir nada na pesca. Quando eu pesco, sempre tem peixe, e quando eu compro, eu sempre sei qual é o peixe. Isso é completamente diferente de quando a gente vai pescar no mar. A gente lança a nossa rede ou lança um anzol e se coloca entregue, faz a nossa parte. Mas a gente entrega a vida, as possibilidades que a vida tem, e se entrega ao que vem e se alegra com o que chega. Nós queremos o contrário, a gente não quer nenhuma possibilidade de não. Quando a gente está trabalhando no computador, a gente não suporta esperar 2 segundos para um arquivo abrir. Nós não estamos tolerando nada fora do controle, nada que seja da ordem do imprevisível. E quanto mais a gente retém o fluxo da vida para que ela seja exatamente como eu quero que seja, a gente também vai ressecando e impossibilitando da nossa criatividade chegar, da beleza da gente conseguir se desenvolver intelectualmente e afetivamente naquilo que eu não espero. Então, o que o Espiritismo vem dizer para a gente, que a nossa relação com a vida é uma entrega ao mistério de existir. Nós não sabemos como vamos desencarnar, mas precisamos cuidar da nossa encarnação. Não podemos fazer nada para impedir, mas estamos entregues à existência. E esse tom do estar entregue é que dá para a gente alegria também. Porque depois de muito tempo comendo só o peixinho que você está vendo que está pescando no aquário, fica sem graça. E o que dá graça na vida é justamente o sim e o não. O que traz para a gente sabor é a gente ter o igual e o diferente. É ter o eu e o outro. Senão a gente quer um monte de cópias e clones nossos para poder dar certo a vida. Porque a gente sempre acha que a nossa maneira de viver é a melhor maneira de viver. E a gente quer impor para os filhos, para os parceiros amorosos, para o nosso chefe, para os nossos amigos, a nossa maneira de ver. E essa diversidade linda que é a humanidade nós somos um arco-íris de olhares. Cores singulares compõem o arco-íris da existência. Todos nós temos olhares diferentes e temos inúmeras possibilidades de lidar com eles. Então, o recado que eu queria dar é que a gente pudesse ter uma abertura, uma ampliação do olhar, como a Joana nos convida, de poder sair desse egoísmo de só olhar para o modo como eu acho que a vida deve ser e poder incluir a maneira do outro ser também. Então, crescer não é ter mais eu. Crescer é ter mais você na minha vida. Crescer é abrir espaço para o outro também. É interessante pensar como é que os bebês nascem. Abre um espaço no corpo da mãe para um outro. Isso é divino de pensar. Nós lidamos com as 2 forças maiores da vida, que é a criação e a morte, no nosso corpo. Então, o bebê vem, ele invade o corpo da mãe, né? Invade a vida daquele casal. E a gente vive isso com tanta alegria. Às vezes é tão difícil essa experiência, porque é difícil para a gente abrir espaço para o outro. A gente queria que ninguém incomodasse. Mas quando a gente começa a ver o filho chamar a gente de mamãe, de papai, tudo isso desaparece e uma alegria enorme nasce no coração da gente, né? Dizer sim para a vida, concordar com a nossa vida, concordar com os espíritos que vêm ao nosso encontro, é concordar, é dizer sim para a nossa felicidade também. Diz no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer
que os nossos companheiros familiares são trazidos à nossa presença porque nós temos alguma coisa a ver com eles. São os nossos laços do passado que estão de volta para a gente ter um outro olhar. Então, vamos imaginar em que estágio do olhar nós estamos. Tem o egoísmo, tem a recompensa, tem a gentileza, tem do louvor, tem da gratidão. A Joana está convidando a gente a abrir o olhar. Se nós somos pais destes filhos, é porque a gente tem algum caminhozinho andado a mais para oferecer para eles alguma oportunidade de crescimento nesta convivência. Então, no Evangelho, quando fala sobre parentela corporal e espiritual, os Espíritos estão querendo dizer para a gente assim, um dia, todos esses nossos parentes corporais farão parte da grande parentela espiritual, que é a humanidade inteira, todos da mesma família. Nós já somos, a gente só não considera como sendo da nossa família. A gente sempre separa aquele que não coaduna, aquele que não é parecido, aquele que não é igual a gente, né? Temos vergonha de admitir, mas se fôssemos perguntar à nossa consciência, é exatamente assim que se dá. Nós achamos que a gente tem direito porque a gente merece, porque a gente fez mais e assim por diante. Não é à toa que temos tanta dificuldade com herança. Nesse mesmo capítulo 14, os Espíritos falam sobre herança. Para a gente poder entender que, na verdade, dinheiro é energia. Quando a gente briga por herança, a gente está brigando por afeto. A gente sempre acha que o filho mais bonzinho mereceria mais dos seus pais. É exatamente isso que está na parábola do filho pródigo. Nós somos, às vezes, o filho que ficou. E somos, às vezes, esse filho que parte. Então, a gente ocupa vários lugares nessa parábola, dependendo da época da vida da gente. Em relação a Deus, nós somos o filho pródigo, né? Estamos no grande processo de voltar para a casa do Pai. Estamos no grande processo de exercício da humildade, no exercício de nos apequenar e reconhecer a grandeza de Deus. Então, quando a gente tem dificuldade de dizer sim para o nosso pai, para a nossa mãe e acolher eles no nosso coração, espíritos em transição como nós somos também, que fizeram o melhor possível de suas vidas, que lhe custou caro para serem nosso pai e nossa mãe. Quando a gente abre mão de ser juiz, deixa essa questão com Deus. E a gente, então, abrindo mão, abre nosso coração para acolher os nossos genitores, a gente entra em perfeita conexão com a espiritualidade maior. E esse é o melhor legado que a gente pode doar para as nossas crianças. Quando a gente entra em sintonia com quem vem antes de nós. A gente abre passagem para essa energia, para essa vida que vem de muito longe. Então, para poder terminar esse nosso encontro, eu queria contar uma história que eu gostei demais desse conto, chama-se História das Moedas, não sei se vocês conhecem, não é um conto espírita, mas essa história, ela fala sobre o amor entre pais e filhos. E quando a gente fala de Jesus, que foi o nosso porta-voz, que é o nosso modelo e guia, que é quem nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, que é quem está ajudando a gente a compreender o amor pelos nossos irmãos, quando Jesus fala isso para a gente, Ele está dando para a gente as cartas, os caminhos da nossa felicidade. Jesus está dizendo assim, olha, vale a pena ampliar o olhar, vale a pena amar. Amar sem garantias. Amar sem garantias quer dizer, eu me entrego. Eu entrego a Deus aquilo que eu não posso compreender. Porque Deus é Pai. Ele sabe mais do que a gente possa imaginar o que está acontecendo na vida da gente. Deus tem compreensão ampliada do que está ocorrendo com a gente. Nós temos uma visão ainda muito curtinha. Somos formiguinhas. Então, nesse exercício do amor cotidiano, em casa, com irmãos, eu sempre costumo dizer que quem sobrevive ao irmão sobrevive a qualquer coisa, porque a convivência com os irmãos são as nossas testemunhas de quem nós somos, que a nossa identidade sofre tantas modificações que tem horas que a gente duvida de quem a gente é.
E aí vêm os nossos irmãos a nos lembrar as histórias do passado. Eles assistiram quem nós somos, assistiram quem nós fomos, né? Então, de vez em quando, a gente dá uma relembrada com os nossos irmãos de quem a gente é. Vocês já repararam como a gente fica diferente quando está com os irmãos? Como muda, né? Como a gente fica mais afetivo ou mais amoroso, às vezes mais ressentido. Mas isso a gente precisa começar a curar, porque tudo aquilo que a gente não concorda, a gente se aprisiona. Tudo aquilo que a gente concorda, a gente se liberta. Então a gente precisa começar a concordar com os nossos amores, com os nossos desafetos, porque numa mesma família, tanto vêm os afetos difíceis, como aqueles que a gente já veio afim para conviver. E é só a gente lembrar que eles não estão por acaso na nossa vida. Isso não quer dizer que você é culpado. O Espírito às vezes confunde um pouco isso, né? Não é uma relação causal que a gente tem com os nossos irmãos, nem com os nossos parceiros, nem com os nossos pais. O que a gente tem é uma relação de aprendizado. São oportunidades de crescimento. Se a gente conseguir olhar os afetos difíceis não como obstáculos, mas como oportunidade de crescimento, eu vou conseguir ver o meu irmão em mim. E vou conseguir me ver nele também. Vamos conseguir perceber o quanto eu sou parecida, mais do que eu podia imaginar. É muito comum, quando a gente chega na segunda metade da vida, ver como a gente é parecido com os nossos pais. Já dizia eles, Regina. Então, os Espíritos estão dizendo para a gente, reconcilia, cuida enquanto você pode do que é difícil. Não retarda. Fica mais difícil de cuidar quanto mais o tempo passa. Já está na hora de você colocar no coração. Colocar no coração não quer dizer que eu tenha gostado das dores que você me causou. Colocar no meu coração é entender que há coisas que eu não tenho condição de compreender e entender por quê. Mas eu posso concordar que se está aqui acontecendo entre eu e você, alguma coisa nós temos a ver com isso e podemos tirar o melhor dessa experiência. Então, a gente pode, aos poucos, entendendo que a gente pode sair do lugar de vítima, como também a gente pode sair do lugar de culpado, e entender que nós todos somos corresponsáveis por tudo que nos acontece. E se somos corresponsáveis, sempre há algo que eu posso fazer em nome da minha felicidade e da sua, por amor. Então, essa história que eu vou contar para a gente terminar é a história de uma pessoa que uma vez sonhou que estava diante de seus pais e recebeu uma quantidade de moeda. Nesse sonho ele não conseguia perceber quantas moedas tinham. Também ele não conseguia discriminar se era moeda de ouro, se era moeda de prata, se era de bronze ou se era de ferro. Mas ele recebeu de seus pais essas moedas. E quando recebeu com tanta gratidão que seus pais tiveram mais vontade de dar. Porque todas as vezes que os filhos reconhecem o afeto que recebem de seus pais se engrandecem. Nesse momento, essa pessoa que sonhava sentiu durante o sonho um calor no seu peito e dormiu serenamente. Esse sonho foi tão forte que quando ele acordou, foi correndo na casa dos pais. E chegou lá e disse, eu vim dizer muito obrigado. Obrigado pelo que eu recebi de vocês. Eu sonhei isso e isso e isso. Ele conta o sonho. E diz para eles, eu tomo essas moedas para mim, exatamente como vocês me dão, sem contar e sem saber a qualidade. Eu simplesmente as tomo e agradeço por isso. Esse filho sai da casa de seus pais tão pleno, tão feliz, e esses pais conseguem dizer para ele, vai meu filho, vai com as nossas bênçãos. Passa um tempo, uma outra pessoa, em outro lugar, tem o mesmo sonho. Que ele recebia as moedas de seus pais. Só que o sonho dessa pessoa era diferente. Quando essas moedas vinham para suas mãos, ele sentia desconforto, aversão,
raiva, ressentimento, e dizia para os seus pais: eu não quero receber. E ele começou a se sentir muito mal nesse sonho. E sonhando, ficou agitado, não conseguia mais dormir, ficou tão aflito que teve insônia. E quando acordou, mal acordou, correu na casa de seus pais, contou o sonho e disse para eles: eu não quero receber nada, nenhuma dessas moedas. Eu mesmo vou ter as minhas. E diz para eles: nunca mais. Esses pais se entristecem, porque todo aquele que não reconhece o amor que se dá, se apequena. Esse homem sai da casa e começa então a buscar as moedas pelo mundo. Tem certeza absoluta que essas moedas, existem outras muito melhores que correspondam a quem eu sou e em quantidade que eu mereço e preciso. E então, ele encontra um par amoroso e tem certeza que aquele par tem as moedas que ele precisa. Casa apaixonado. Depois de um tempo percebe que essa pessoa não tem o que lhe falta. Era tão carente quanto ele. Ele então se vai, muito esvaziado, mas ele tinha uma força própria de quem vive a força da oposição, que é diferente da força do amor, que é serena. A força que dá raiva, a força do ressentimento. Tem muita ação para agir, mas jamais sacia o coração. Esse homem então tem filhos. E aí descobre, agora sim as moedas virão. E os filhos tentam dar essas moedas. E não conseguem. Sentem-se sobrecarregados. Com o tempo, esses filhos têm que seguir sua própria vida. E esse homem então, de volta, esvaziado, sente-se desesperado. Até que então, vai procurar um tratamento, porque ele adoece. Chega lá, no tratamento, e diz: bom, finalmente aqui, nesse tratamento, eu vou receber as moedas. E o profissional que foi oferecer o tratamento disse: aqui não temos moedas, mas podemos ajudar você a encontrar as suas. Quem sabe assim, você possa sentir um pouco de paz. Passa o tempo, ele começa a melhorar seu modo de ver a vida, começa a ampliar o seu olhar. Até que ele descobre que, na verdade, o que ele tinha era um problema de visão. Ele via as coisas turvas e diz assim, lá no seu lugar de tratamento: eu já sei aonde estão as minhas moedas. Elas ainda estão lá na casa dos meus pais. Ele então volta à casa de seus pais, ao filho pródigo novamente. Quando ele chega à casa dos pais, diz para os pais assim: eu sinto muito, eu estava com um problema de visão, eu estava com a visão turva, não conseguia ver o que vocês tinham para me dar. Vim para dizer que eu recebo o que vier de vocês e digo: o que vem de vocês é suficiente para mim. E tudo o que eu fizer, vou fazer em homenagem ao que vocês me doam aqui. Vou fazer o melhor que eu puder. Ele então agradece, diz obrigado, e os pais se engrandecem com o reconhecimento do filho. Porque todo aquele que recebe amor oportuniza que aquele que doa tenha mais vontade de doar. E então esses pais abençoam a ida desse filho. E ele então se dirige àquela pessoa que havia sido seu par amoroso e diz: sinto muito, eu estava com um problema de visão, eu olhava turvo, não conseguia ver, você realmente não tinha as moedas que me faltavam. Você tem as suas, eu tenho as minhas, porque elas estavam num lugar onde eu não tinha coragem de ir. Agradece pelo tempo de convivência e segue na direção de seus filhos. Chega lá, ele fala a mesma coisa: sinto muito, meus filhos. Eu achava que as minhas moedas estavam com vocês, mas agora eu entendo que as moedas não fluem de baixo para cima. Eu já posso doar as minhas moedas para vocês, porque eu já recebi de meus pais. E vocês agora podem seguir livres, porque o que eu lhes dou também é o suficiente para que vocês possam seguir a vida de vocês. E esse homem, então, pacifica seu coração
e começa a pensar como é interessante que a gente passa metade da vida subindo a montanha, cuidando daquilo que o mundo espera que a gente seja. E agora ele já estava do outro lado da montanha, dirigindo-se ao desapego, dirigindo-se ao declínio da vida, na busca de poder compreender o que é que a sua alma pedia de si. E quando a gente pode descer a montanha das nossas existências, que é quando a gente responde a pergunta que Paulo de Tarso faz a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Que é a mesma frase que Jesus nos ensina no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. São frases de concordância, são frases de entrega. Lembra também aquilo que os budistas fazem, que é de prostrar-se diante do mistério. Quando a gente se curva diante daquilo que é maior do que nós, a gente então pode receber. Só quando a gente reconhece a grandeza de Deus é que a gente pode ocupar o nosso lugar de filho, que a nossa alma finalmente se sente em paz. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.